Bom dia, crianças! Vamos dar início à nossa aula de hoje, Semana de Estudos Intensivos de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar a habilidade EF35 LP22. É reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico literário, contos, crônicas, fábulas, observando os efeitos de sentidos de verbos de dizer, disse, falou, perguntou, e de variedades linguísticas no discurso direto, fala dos personagens. Discurso direto e indireto. Vamos ver as principais diferenças? No discurso direto, pertence aos personagens, é a reprodução exata da sua fala. Já no discurso indireto, pertence ao narrador, que transmite o que a personagem disse sem reproduzir exatamente a sua fala. Exemplos do discurso direto. Vamos prestar atenção nas marcações do discurso direto. Os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Como o narrador transcreveu exatamente a fala do personagem, a fala da pessoa, do texto, ela está marcada com o uso de aspas. Tudo bem? E olha aqui o verbo de elocução, repetiam. Segundo exemplo, o réu afirmou: sou inocente. Aqui o narrador também disse exatamente o que o personagem estava falando. Ele transcreveu a fala exata da personagem, então ele também usou as aspas. E o verbo de elocução aqui é o afirmou. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com um tom de simpatia. Aqui também é um discurso direto, porém a marca dele é o uso do travessão, tá certo? Os verbos de elocução é telefonar, resolveu telefonar, respondeu, tudo bem? Agora, exemplos do discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Olha só, perceba o uso do discurso indireto. É a apresentação das falas das personagens da narrativa feita pelas palavras do narrador. Então, aqui não é o próprio personagem que está falando. Quem está dando voz, quem está colocando a fala da personagem é o narrador. O réu afirmou que era inocente. Também quem está apresentando a fala do personagem é o narrador aqui. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Aqui também é o narrador quem está apresentando as falas das personagens. Vamos conhecer os principais verbos de dizer ou elocução mais utilizados. Nós temos o verbo perguntou, nós temos o verbo respondeu, temos o verbo disse, falou, exclamou, pediu, afirmou, explicou, questionou e repetiu. Esses são os mais utilizados, mas tem muito mais que nós conhecemos. Agora, nós vamos verificar o posicionamento do verbo de acordo com a posição dele, do verbo de elocução na frase. Ele pode vir antes do discurso. O verbo de elocução vem seguido de 2 pontos. Lúcia, em desespero, gritou. Olha o verbo aqui de elocução, gritou. Ele vem seguido de 2 pontos para abrir a fala da personagem. O que aconteceu?
Olha a fala da personagem aqui no discurso direto com travessão. Depois do discurso, o verbo de elocução pode vir separado por um travessão. No final do discurso, olha como vai ficar. Travessão para marcar o discurso direto. Não gosto das atitudes daquela garota. Separado por um travessão. Olha o verbo de elocução. Comentou o Rogério. Esse aqui é o verbo de elocução, comentou. Ele também pode vir no meio do discurso. No meio do discurso, ele vai vir separado por 2 travessões. O verbo de elocução vem separado por travessões. Então, vamos lá. Ainda não sei. Olha aqui o travessão para marcar discurso direto. Ainda não sei. Hesitou Lara. Olha os 2 travessões aqui e o hesitou, que é o verbo. Confirmo sim que conseguiram o ok. Olha só o travessão separando o verbo de elocução aqui no discurso. Tudo bem? Então, ele pode vir no início, ele pode estar no final da fala, ou ele pode estar no meio, separado por 2 travessões. Agora, em seu caderno, você vai copiar esse texto do Luiz Fernando Veríssimo. Aprenda a chamar a polícia. Vamos ler juntos? Pegue seu marca-texto. Eu tenho o sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado e se estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma. Aqui, 2 pontos, travessão, aqui o discurso é direto. Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardada em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele tivesse pensado que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse, olha aqui, 2 pontos, o verbo de elocução veio antes dele. Travessão, discurso direto à fala da personagem. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi, verbo de elocução, depois vem os 2 pontos. Travessão marcando o discurso direto, que é a fala da personagem. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Olha só, hein, esse texto. O que você entendeu? Ele ensinou, né? Como chamar a polícia para ela vir com muita urgência. Antes, quando só tinha um ladrão no interior da casa, não havia policial. De repente, quando ele ligou novamente dizendo que matou o policial, veio o helicóptero, vieram carros de polícia.
Veio o pessoal dos direitos humanos. Aí, quando eles chegaram lá e viram que não tinha acontecido nada, o tenente se aproximou dele e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E aí ele respondeu: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Olha só a ironia dessa história, não é verdade? Questão número 1. Escreva no seu caderno. Para marcar as falas das personagens, o autor utilizou A. Reticências, que são os 3 pontos. B. Travessão. Letra C. Interrogação. Ou letra D. Ponto final. Muito bem. O autor usa o travessão, sinal de travessão, porque ele marca o discurso direto. Quando a personagem fala, usa-se o travessão. Questão número 2. No trecho, perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. É marcado por... Presta atenção, hein? Lá no texto que nós grifamos, lembra? Perguntaram-me se o ladrão já estava no interior da casa. Será que era discurso direto ou indireto? Tinha aspas? Tinha o travessão? Não, né? Então, vamos lá. Se não tinha aspas nem o travessão, não era um discurso direto, não era uma fala de personagem. Então, podemos já antecipar que pode ser um discurso indireto, onde o narrador é quem fala. Então, vamos lá. Letra A. O discurso é indireto? O narrador interpreta a fala da personagem? B. O discurso é direto? O narrador dá voz à personagem? Bom, discurso direto, o narrador não precisa dar voz à personagem, a personagem já fala, né? Então, letra B não é. Letra C. O discurso é indireto? O narrador dá a voz à personagem? Também não pode ser. No discurso indireto, o narrador, ele apenas interpreta, né, a voz daquela personagem. Letra D. O discurso é direto. O narrador interpreta a fala da personagem? Não, no discurso direto a personagem realmente fala. Nesse caso aqui, a única alternativa que pode ser correta é a letra A. No discurso indireto, o narrador interpreta a personagem. Quem era o personagem? Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Quem era essa personagem que ele estava interpretando? A polícia, lembra? Que a polícia pergunta isso aqui. E ele não colocou a polícia falando no discurso direto, ele interpretou a fala da polícia. Então, lembre sempre disso, pessoal. O discurso indireto, o narrador sempre interpreta a fala da personagem, sempre interpreta o que a personagem gostaria de dizer. Tudo bem? Qualquer dúvida pode chamar. Chama no grupo, manda sua dúvida. Tudo bem?